Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Meu nome é Ronaldo Vicário e esse é o programa Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. O nosso tema de hoje é os liberais, a esquerda e a extrema-direita na pandemia. Esse é o 8º programa, nós já conversamos com vocês aqui sobre os impactos da pandemia na Europa, nos Estados Unidos, na China, na América do Sul, na Rússia, na África. E hoje a gente muda um pouco o mote do nosso programa e vamos falar um pouco sobre esses impactos políticos e sobre os grandes atores políticos dentro do processo, dentro da pandemia. Então, a nossa ideia hoje é conversar com vocês sobre isso, dividindo em 3 blocos, em 3 movimentos. No primeiro movimento, a gente vai conversar com vocês como foi que essas 3 vertentes, né? Como os liberais, como a esquerda e como a extrema-direita, como eles chegam na pandemia, né? No segundo movimento, nós vamos conversar com vocês sobre quais são as reações desses liberais, dessa esquerda e dessa extrema-direita à pandemia. Em terceiro lugar, no terceiro movimento, a gente vai conversar com vocês um pouco sobre quais são as perspectivas, né, em relação ao futuro da evolução desse jogo político. Bom, para começar, a nossa mesa hoje é composta pelo Eduardo Costa Pinto. Tudo bem, Dudu? Tranquilo? Pelo nosso decano, o Luiz Carlos Prado. Tudo tranquilo, Prado? Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Tudo bem. Aqui, Numa Mazati, Numa, professor do Instituto, como todos os outros. Numa, tranquilo? Tudo bem. Bom, e por último, Eduardo Bachan. Bem-vindo, Bachanzinho. Tudo tranquilo? Tranquilo. Como diz o pessoal na linguagem coloquial, estamos juntos. Estamos juntos, né? Estamos nessa. Bom, então já rolando a bola nesse nosso gramado aqui, começar com o Prado. Prado, começando com você, como é que os liberais eles chegam na pandemia, né? Eu acho que interessante é chamar a atenção dessas grandes transformações que já estavam ocorrendo desde a crise de 2008, que é a primeira grande crise que se tem do chamado neoliberalismo. Neoliberalismo é um conceito sempre muito complicado. O Filipe Mirovski dizia que o neoliberalismo é um movimento que não ousa dizer seu nome. Eu, em geral, prefiro usar, inclusive, o plural, neoliberalismos, porque ele é muito mais um movimento do que propriamente uma teoria fechada, harmônica. Então, 2008 marca, pela primeira vez, uma crise que afeta não a periferia, como aconteceu na década de 90, mas principalmente o núcleo do capitalismo internacional. E, desde então, essa onda que foi puxada, inicia nos Estados Unidos em 2008, alcança a Europa principalmente em 2009, 2010, e chega aqui a nós, na América do Sul, na América Latina, com a redução do preço das commodities em 2014. Ela vai botar um pouco em xeque essas estratégias que vinham sendo trazidas por esses governos. Eu gostaria de perguntar, Numa, por exemplo, o que caracterizou, pelo menos nas últimas 2 décadas, é o seguinte: por exemplo, a experiência que você tinha da esquerda mais bem sucedida era na América Latina, né? Ao longo de 2000 até 2010. Quando você tem a crise de 2008, uma série de questões, problemas com as commodities, quer dizer, essa força da esquerda na América Latina ela vai se reduzindo. Mas, em compensação, você tem um crescimento da esquerda também, ou no Partido Democrata americano, né? Sei lá, representado por 2 figuras, eu diria. Uma, a do Sanders, né? no Partido Democrata dos Estados Unidos, e a outra do Corbyn, no Partido Trabalhista inglês, né? Então, eu te perguntar um pouquinho, quer dizer, como é que essa esquerda ela chega na pandemia? Vicário, e uma pergunta difícil, porque falando da esquerda, de fato, a gente tem diferentes
problemáticas que você colocar em função da história de cada país, em função da própria história de cada movimento de esquerda, né? Mas o que a gente pode dizer, de fato, que olhando da América Latina, de uma perspectiva latino-americana, nos anos 2000, a América Latina apareceu para muitos como uma espécie de laboratório da esquerda, de uma renovação da esquerda a nível internacional, porque justamente a questão da identidade da esquerda na Europa, por exemplo, se colocava de forma cada vez mais complexa. Tá? A esquerda, como sempre, depende da definição que você vai dar ao termo de esquerda, mas no meu entendimento, a esquerda e os movimentos de esquerda, quer seja a sua natureza, são associados a uma preocupação para melhorar a situação social, a situação econômica da maior parte da população. Ou seja, eles defendem os interesses da maior parte da população, em particular das classes mais desfavorecidas do ponto de vista socioeconômico. Tá? E no caso da Europa, é claro que a esquerda institucional perdeu muito terreno. Tá? Ela, nessa questão, assim, nessa preocupação em relação às classes sociais mais desfavorecidas. Por quê? Porque a gente observa que, do ponto de vista econômico, bom, somos economistas, então a gente olha muito esse lado. Do ponto de vista econômico, os partidos, vamos dizer, da esquerda institucionais, que seja o Partido Socialista na França, o SPD na Alemanha, os diferentes partidos de centro-esquerda que se sucederam na Itália, os trabalhistas na Inglaterra, todos esses partidos, a partir da década de 80, fizeram uma guinada para a direita nos seus programas econômicos. Tá? Basicamente, se houve uma convergência para a direita dos programas econômicos desses partidos. Tá? No sentido de um recuo do Estado, e com apoio a movimentos, a ondas de privatizações, no sentido de um recuo dos direitos trabalhistas, no sentido de um recuo, de uma limitação dada às transferências sociais, etc. A lista é longa. Tá? Então, nesse contexto, de fato, há uma espécie de, vamos dizer, degenerescência do que deveria ser o coração das preocupações da esquerda. Ou seja, a melhoria na distribuição de renda, a preocupação em relação aos mais fracos na sociedade, e houve uma concentração da esquerda em temas muito específicos, ligados mais aos costumes, que, obviamente, são fundamentais, mas que passaram a ocupar um espaço quase inteiro da institucionalidade da esquerda. Tá? E, nesse sentido, na América Latina, que seja, assim, nas suas variedades, os movimentos, essa onda da esquerda da América Latina, ela pareceu dar um novo rumo à esquerda, com melhoria significativa na distribuição de renda observada em muitos países, com um dinamismo regional, assim, uma espécie de, inclusive envolvendo, vamos dizer, uma integração regional em muitas questões, né, de desenvolvimento, mas também questões ligadas à defesa, a muitos assuntos, né, não só assuntos econômicos. E, portanto, assim, eu gostaria de fazer um pouco de interagir também com o Eduardo, nosso Eduardo Bastian. Né? Eu acho que e muito difícil para nós aqui na América Latina, porque havia uma esperança enorme
a América Latina tinha virado o lugar dessa esperança e, no final das contas, a situação atual é muito complicada. Aí, bom, com o Eduardo, gostaria de ver um pouco, de saber um pouco o que ele acha justamente sobre a parte que você evocou, Bicalho, a parte do Sanders e do Corbyn, que, apesar de tudo, no final das contas, foram derrotados recentemente, vamos dizer, nos próprios partidos. Antes de passar para o Eduardo, só fazer uma observação. Eu sempre chamo a atenção que neoliberalismo ou neoliberalismos é muito mais uma forma de governança e um conjunto de visão de mundo que é compatível, inclusive, com essa onda de esquerda. Dizer, o governo New Labour ou o governo Clinton, que seria Partido Democrata, Partido Trabalhista, ou mesmo o PS na França, fizeram programas neoliberais, com agenda de reformas, como você chamou a atenção. Então, nós chamamos isso de esquerda, apesar deles tradicionalmente serem partido de esquerda. Como é que nós colocamos isso dentro desse contexto? Então, não ficou muito... Havia diferenças, não dá para dizer que Reagan e Clinton é a mesma coisa, porque não é, mas no nosso campo, que é na agenda de política econômica, eles são muito mais continuidade do que oposição, embora as políticas na área social, de natureza social, sejam claramente diferentes. Desculpe, Nada. Vamos seguir aí com você. Não, vou até só começar fazendo uma observação, que eu estava lendo mais cedo, começando a ler esse livro aqui, né, O Legado do Thatcherismo, né? E aí ele chamava atenção, os autores na introdução, que o thatcherismo, né, não seria só neoliberalismo, né? Quer dizer, seria neoliberalismo com neoconservadorismo. Sim. Tá? Então, enfim, também entrando nessa questão que você chamou a atenção, que há vários também neoliberalismos e maneiras de entender o assunto, né? De uma maneira mais genérica, seria a ideia de uma agenda econômica. Você acho que não concorda muito com essa perspectiva, né? Baseada em privatizações, né, desregulamentação, abertura econômica, né? Seja ela financeira ou comercial, né? Quer dizer, na verdade, ambas, né? De fato, pegando um pouco um gancho das discussões que vocês dois fizeram, né, há uma onda, em particular nos países centrais, né, nos anos 80, né, vamos dizer, neoliberal, enfim, com as suas variantes, e isso deixou os partidos, junto com depois a queda também da União Soviética, do Muro de Berlim e o fim da União Soviética, 89, 91, né? E isso criou uma crise de identidade para os partidos social-democratas tradicionais, que já vinha, na realidade, dos anos 70 pela estagflação, né? E aí o que acontece é que houve uma neoliberalização desses partidos. O Partido Trabalhista, que vem com o New Labour, o Partido Socialista Francês, o Partido Social Democrata Alemão, tá? Pode falar também o Partido Democrata nos Estados Unidos. Tá? O próprio PSDB no Brasil, que não era o que foi nas suas origens. Exatamente. Pode-se dizer também, né? O PSDB do Covas, em 88, não diferente do que ele vai se tornar nos anos 90, quando, por exemplo, se coliga com o antigo PFL, atual Democratas, né? Atual DEM, né? Então, há uma neoliberalização dos partidos social-democratas. O que é curioso é exatamente que aqui na América Latina haverá governos mais à esquerda na primeira década dos 2000, né? Partindo da nossa realidade, talvez a coisa mais próxima à social-democracia que já se experimentou aqui na América Latina, no Brasil, em outros países. Tá? No Brasil, em particular, uma agenda social, né? Uma preocupação marcada com as questões sociais, né? Ali no período do Lula. Bom, o que acontece é que a crise de 2008 e 2009 criou um problema nos países centrais,
tá? Ele, de certa maneira, desmoraliza essa agenda neoliberal. Mas os partidos à esquerda nesses países não estavam preparados para aproveitar essa crise. Por quê? Porque eles próprios adotaram políticas neoliberais. Alguns, inclusive, estavam no governo. Vou lembrar as reformas de flexibilidade, de mudança no mercado de trabalho na Alemanha, foi o Partido Social Democrata que fez com Schröder, não foi a Merkel. Tá? O Partido Trabalhista Inglês estava no poder quando tem a crise. Então, ele era, no mínimo, corresponsável. E vai ser derrotado em 2010 exatamente como sendo responsável, né, pela crise. Tá? A população tem essa visão. Então, esses partidos social-democratas não estavam preparados para aproveitar essa oportunidade. Tá? E aí, de certa maneira, né, e com os efeitos da crise de desemprego e, enfim, as dificuldades que se seguiram, a extrema-direita vai um pouco ascender, né, aproveitando essas energias que foram liberadas com esses descontentamentos. Isso pensando muito nos países centrais. Tá? Não é que não tenham surgido outras coisas, né, mais à esquerda. Nos Estados Unidos tem o Occupy Wall Street. Né, a própria, dentro do Partido Trabalhista, né, a ascensão do Corbyn um pouco mais adiante, né, seria um retorno ao velho trabalhismo. Mas aí bate no problema, e no próprio Estados Unidos, o Bernie Sanders, um candidato nos Estados Unidos, declaradamente, assumidamente social-democrata, com chances de ter indicação do Partido Democrata, é uma coisa nova, surpreendente. Mas aí, Baixa, pegando esse teu gancho, eu ia fazer essa pergunta para o Dudu, quer dizer, que extrema-direita é essa que surge no cenário a partir de 2009 e vai se tornando cada vez mais forte? A você, Dudu Costa Pinto. Pensei que você ia pegar o gancho e era para perguntar o Baixa. Dois Eduardos, né? Dois Eduardos, é difícil. Muito você Eduardo. Você passa a bola para o Eduardo, o outro não vai porque achando era para o outro. Eu vou te responder essa sua pergunta, Bicário, na questão da extrema-direita, mas eu vou gastar 2 minutinhos aqui, que acho que é importante fazer completando o que vocês comentaram, mas acho que, pelo menos para a gente entrar nesse emaranhado, fazer um recorte histórico. Acho que quando a gente pega os anos 80 e vê o início do neoliberalismo a partir do Thatcher, do Reagan, ali você ainda tem um mundo que é um mundo bipolar. Ali você ainda tem um mundo do neoliberalismo na economia, mas tem uma questão dos costumes. Tanto é que a extrema-direita norte-americana, essa que é a base para a extrema-direita atual, está lá apoiando o Reagan. Tá? Ou seja, são os movimentos de extrema-direita que já no início dos anos 80 fazem movimento. Então, tem ali, até os anos 80, ainda tem uma disputa enorme nesse processo. Dado isso que o Duman falou, é a partir dos anos 80 que você começa a ter uma convergência dos partidos sociais e democratas. Em 82, na França, é marcante o efeito disso da guinada, quando assume o poder o Mitterrand. É isso? Então, o que acontece? Só que até então, você tem um mundo bipolar. Até então, você ainda tem o comunismo. Você não tinha ainda claro que em 89 tudo ia ruir. Não tinham sinais claros que o bloco socialista, comunista, estava ruindo. Você tinha um avanço na liberalismo. Diga Baixa. Dudu, o Mitterrand, ele assume, né? É a vitória do Partido Socialista na França. Ele inicia com uma agenda, vamos dizer, mais heterodoxa, e aí ele muda completamente e começa a incorporar políticas neoliberais. Né? E essa, digamos, capitulação do Mitterrand, simbolicamente, é muito importante. Isso, mas o ponto aí da questão do neoliberalismo, ele está muito ainda amarrado na questão econômica, porque eu acho que pensar a esquerda, eu concordo, Numa, no plano econômico, é pensar como a questão do Estado, como a questão distributiva, mas é também pensar a questão do progresso no sentido dos costumes. A gente não pode colocar isso fora da agenda. A questão é que os liberais também pensam essa questão
do progresso no campo, os neoliberais no campo dos valores, mas são na questão econômica, não estão preocupados na forma de atuação para andar de baixo. E por que eu estou falando isso? Porque até então, até os 80, não tinha isso claro. Você ainda tinha a União Soviética e você tinha o início no centro de movimentos neoliberais. Tanto é que na América Latina, ainda nos anos 80, só o México vai entrar primeiro. Ainda tinha, o Brasil só vai entrar depois dos anos 90. Então, tem temporalidades diferentes. E que eu queria ressaltar por quê? Porque 89, a queda do muro e o fim da União Soviética, isso simbolicamente vai representar uma profunda vitória dos neoliberalismos, mas acho que é mais só do que isso. Né? A ideia da utopia neoliberal venceu. Os anos mirabolantes do neoliberalismo é a década de 90. Ou seja, e aí até juntando, não é que os partidos não estavam preparados, todo mundo virou neoliberal, pessoal, porque era utopia, com raríssimas exceções no sentido do sistema político, dos atores, todo mundo caminhou para o neoliberalismo. Ali era o fim da história, ali era, eu estou olhando o momento histórico, ali quem não era dinossauro, quem não era estava atrasado. Observe que todo mundo foi nessa direção, todo mundo foi com o discurso do progresso, com o discurso cosmopolita, com o discurso que o que não era esse pensamento era o atraso. E aí vocês já listaram os países, todos eles entraram, todos os partidos entraram, do PSDB, da social-democracia, a terceira via, todo mundo entrou. E por isso eu estou dando um gancho histórico para a gente entender esses movimentos. E por que, por exemplo... a gente pode falar talvez num zeitgeist, né? Espírito do tempo, é exatamente isso. O espírito do tempo. O espírito do tempo. Eu estou trazendo a coisa histórica porque, para quem está nos vendo, para entender como esse debate do pensamento está colado com essa questão histórica. Tá? E aí é interessante isso, porque vocês falaram alguns pontos. Por que, por exemplo, no caso norte-americano e europeu, tá? Você só vai ter uma crítica ao neoliberalismo só na crise de 2008. Porque o neoliberalismo no centro, nos anos 90, em parte, gerou certo crescimento econômico. Só que foi gerando um problema distributivo ao longo do tempo. Não foi um choque direto. Então, você teve um certo crescimento econômico, os Estados Unidos cresceu pra caramba nos anos 90, né? Europa um pouco menos, mas em termos distributivos, a piora é gradual. Dudu, só um ponto. No caso americano, eu acho que a Europa e os Estados Unidos, a distribuição é muito diferente, e o Piketty mostra muito isso. No caso dos Estados Unidos, você não tem literalmente ganho nenhum para a grande parte da população desde a década de 80. Então, a perda é muito grande para os trabalhadores norte-americanos, embora em parte compensada pela redução do preço dos produtos chineses. Mas aí tem dois movimentos nos anos 90, Prado. Redução do preço dos produtos e crescimento econômico. Em termos distributivo, eu concordo, foi piorando. Mas como teve crescimento econômico, a massa que ia para os trabalhadores certamente aumentou. Só que a massa do andar de cima aumentou na velocidade muito maior. E em termos absolutos, a vida dele não piorou rapidamente. Foi aos poucos. E como estava crescendo, você tinha emprego. Então, você, naquele momento, você não via um grande problema no neoliberalismo. Você é uma aposta e você foi piorando gradualmente. Né? Os efeitos da distribuição só vai ficando perceptível para essa população quando a renda dele despenca, quando a casa, ele deixa de ter casa, que é o choque de 2008. Que boa parte desses trabalhadores dessas famílias estavam como? Estavam em suas casas e no mercado acionário, porque a economia norte-americana gerou esse processo de financiarização dos ativos. Então, quando a crise vem, bate no centro desse pessoal. Esse pessoal falou assim, fui enganado. Observe que é doideira. Que é diferente no caso da América Latina, no caso da América do Sul especificamente. Porque o neoliberalismo dos anos 90 gerou uma forte instabilidade macroeconômica, crise. A gente está falando da crise do México, crise da Rússia, depois crise brasileira, em que você teve profundos choques externos, por causa da nossa vulnerabilidade, porque você abriu a conta de capital e financeira. Isso gerou voos de galinha o tempo inteiro e piora do desemprego. E é por isso, e aí que é o ponto, por isso que vai ser a primeira vez que na América do Sul e Latina vai ser o eixo da esquerda. Ou seja, eleitoralmente você começa a ganhar as eleições. Por quê? Porque ali já é o primeiro sinal que esgotou o neoliberalismo mais rápido na periferia do que no centro, porque no centro foi possível, com a financiarização, manter um certo dinamismo econômico em que ficava escondido os efeitos distributivos. Mas aí, por isso que eu quero dar um marco, para chegar na coisa, e depois a gente vai passando a bola, eu estou falando muito, mas só para dar o corte é 2008. E por que 2008? Porque vai ficar visível para a população aí no centro, tá? Pô, esses caras me enganaram.
Fica visível agora que os chineses estão roubando meu emprego. Eu tenho que achar um inimigo para o meu problema. Eu tenho que achar um inimigo porque piorou minha renda. Eu tenho que achar meu inimigo porque acabou o sonho norte-americano. Eu quero achar um inimigo porque essa esquerda identitária está preocupada muito mais com o estrangeiro e essa esquerda identitária mexe com meus valores familiares. Então, sim, tem um conjunto de elementos que no âmbito da crise, como o Baixa bem citou, vai surgir o Occupy Wall Street e Tea Party, os extremos. Tá? Só que ele vai ganhando dimensões diferentes ao longo do tempo, porque o efeito da crise, aí eu vou voltar para a extrema-direita, depois a gente volta o debate, volta... Só para lembrar, o movimento antiglobalização nos Estados Unidos juntava a esquerda e a extrema-direita, principalmente no movimento contra o AMC e várias coisas. Você tinha, inclusive, essa peculiaridade americana, né, de forte oposição à globalização, que juntava setores muito heterogêneos na oposição. E é nessa observação. Fala, Baixa. Fala, oi. É que muita gente à esquerda ficou otimista quando tem a crise de 2008, 2009, né? Claro que lamentando os efeitos deletérios, negativos da crise, mas dizendo, bom, essa é uma oportunidade para mostrar exatamente o fiasco do neoliberalismo, que é tudo que a gente falava aconteceu. Então, agora haverá espaço para governos de esquerda. E aí houve uma perplexidade. Quem conseguiu surfar essa onda começou a extrema-direita. Claro. E se você pensar, Baixa, é o debate que a gente está fazendo hoje de novo. Claro. Quando a gente traz esses tópicos para o programa. É exatamente esse debate de agora, na América Latina é interessante, porque, bom, Brasil e Argentina tiveram uma reação em V, né, em relação à crise de 2008 e 2009. Saem rápido da crise no curto prazo, aparentemente. Né, conseguem reagir rapidamente. O Brasil cresce muito em 2010, por exemplo. A crise vai bater mais, acho que agora não me lembro se foi o Luiz Carlos ou o Numa que falaram, vai ser mais adiante. Né? Com a queda do preço das commodities. Então, quer dizer, com um efeito retardado, talvez possa até falar que é uma outra crise, tem outros elementos aqui envolvidos, e aí começa a crise dos governos de esquerda na América Latina, aqueles que ascenderam no começo do século XXI. Né? E completando o rastro da crise do neoliberalismo. Mas aí que novamente a questão, que, por exemplo, essa crise mais recente de 2008, é aquilo que você levantou, mas por que foi possível Argentina e Brasil? Porque o preço das commodities, inclusive, vai dar um pico em 11. Ele cai, a China e é um novo ator. A China recupera rápido, puxa, o tipo dessas commodities cai, mas rapidamente se recupera e esses países vão junto, né? Só que para mim não é uma outra crise, é a mesma crise. A crise mas olha só, mas eu só queria... Não, isso é discutível. Isso é. Eu queria voltar para a minha pergunta. Eu não respondi, né, Ricardo? Desculpa, eu não respondi sua pergunta. Exatamente. Você observou que você não... Eu não respondi, eu sei. O prazo do início, eu pedi para ele falar sobre os liberais, ele falou sobre os liberais, sobre a esquerda. Ninguém presta atenção no âncora. É uma coisa impressionante. Ou um empreguinho ruim. A vida de âncora é difícil, Ricardo. Eu vou falar em dois... Olha, Bicalho, eu acho que é você que tem que falar, então. Você tem que ser mais rigoroso, né? Tem que ser mais rigoroso. Eu vou falar em dois... Você responde. Eu vou te responder. Deixa o Dudu acabar. Vai, Dudu. Eu vou te responder, eu vou marcar meu tempo, eu vou responder em 2 minutos. Então, o que é que significa? Com essa crise econômica profunda no centro, isso vai abrir a possibilidade de elementos da extrema-direita colocar uma proposta na mesa e ganhar parte dessa popularidade de uma população que, no seu espírito do tempo, enxerga tudo que está aí como elite, como a manutenção da ordem. Porque o partido muda, no caso norte-americano, vai para um lado, vai para o outro, minha condição de vida continua piorando. E essa extrema-direita, e aí você pode pensar o Trump e outros atores nessa situação, a minha visão, ela tem uma origem, a chamada extrema-direita norte-americana dos anos 20, tá? Que foi, em certa medida, perdeu força depois do Roosevelt. E por quê? Essa extrema-direita norte-americana tem a ideia do comunitarismo de direita. É a ideia de Estado pequeno e mercado maior, mas não é o mercado controlando, né? São os valores controlando. Não por acaso, esse pensamento que vai percorrer os Estados Unidos de uma forma, vamos dizer assim, limitada, ganha força nos anos 80.
né? Se você olhar o Reagan, no apoio dessa extrema-direita, é nessa linha. É uma extrema-direita que é a ideia de comunitarismo e de valores. Ou seja, a origem da sociedade tem que ser pautada pela família ocidental cristã. E parte dessa extrema-direita acha que existe um conluio, até como o Prado falou, quer seja dos organismos internacionais, quer seja dos partidos liberais ou considerados de esquerda, e esse conluio está associado ao seguinte: existe um tipo de movimento internacional para criar uma revolução comunista a partir dos valores. Ou seja, a destruição dos valores para eles significa um fim da própria nação. É evidente que isso, se você olhar, onde é que existiu isso em algum momento? Né? É uma ideia de elemento de um retorno, inclusive, pré-Revolução Francesa ou anterior à Revolução Francesa, de uma certa utopia que nunca existiu, em que os valores, as questões morais comandam o processo histórico. Ou seja, qualquer elemento que mude esses valores, isso significa um ataque. Eu queria ressaltar no plano econômico, porque aqui me parece que está a junção e a confusão. E aí, concordando com você, Prado, mas discordando de algumas dimensões, acho que tem elos que ligam à extrema-direita, apesar das suas diferenças. Tá? É a questão dos valores. A questão dos valores está no centro, porque você pode ter o tamanho maior ou menor do mercado da política, mas para eles a liga, a cola, é os valores acima do mercado, os valores acima do Estado. E quase sempre trabalhando a ideia um pouco dessa extrema-direita norte-americana, da ideia de um comunitarismo, ou seja, a comunidade, a valoração da comunidade acima dos mercados. Não por acaso, os libertários, também indicação do Prado, do livro que o Prado me passou há uns quase 2 anos atrás, eles têm um embate profundo, né, com essa extrema-direita. Profundo. Eles estão em guerra constante. E aí, o grupo de Hayek e a extrema-direita são inimigos. É interessante chamar a atenção. O liberalismo hayekiano não aceita essa agenda. E aí uma coisa. Eu vou fazer só um ponto para passar para você, Baixa. Só que tem particularidades. Eu acho que a exceção é a extrema-direita brasileira. Tá? Eu vou levantar essa bola aqui para jogar para vocês. E por que exceção? Porque aqui é a questão dos valores com o extremo neoliberalismo. A ideia do Estado como problema maior, não é só o comunitarismo. E arrisco a dizer que isso tem a ver com o efeito da Lava Jato aqui, na questão da corrupção, e a corrupção sendo vista e o Estado como o motor da corrupção. E eu jogo agora a bola para vocês, depois da provocação. Não, olha, só fazer uma observação, eu vou deixar para vocês desenvolverem melhor. É que eu não sei até que ponto, né, o exemplo norte-americano não é idiosincrático, né, no sentido que, por exemplo, essa questão da religião é muito forte nos Estados Unidos, a coisa do comunitarismo é muito forte nos Estados Unidos. Não sei se, por exemplo, no caso dos países europeus, isso está tão presente, né? Em particular, a religião. Né? Nesse sentido, o Brasil pode estar se tornando mais parecido com os Estados Unidos, né? Com o crescimento dos movimentos, enfim, dos pentecostais, neopentecostais. Tá? Mas eu não sei se isso vale para... Talvez o Numa possa falar um pouco mais sobre isso, para o caso da Europa. Talvez o caso norte-americano seja particular nesse tocante, né? Aí queria talvez passar para o Numa. Eu passo para o Numa, mas antes eu vou fazer a provocação, que é o seguinte, Baixa. Você tem hoje um internacional de extrema-direita. Os aparelhos privados hegemônicos estão espalhados. Claro que a intensidade dos valores... A coisa da moral talvez seja um adendo, seja um aspecto menor. Mas o aspecto moral... Não, eu acho que não. Não, da religião, a religião não me parece que seja um aspecto tão forte, por exemplo, na Europa. Tá? É nos Estados Unidos. Mas não é agora, a moral... Sim, mas isso que eu estou falando. É porque nos Estados Unidos a moral se confunde com a religião. E com esse eu estou ressaltando moral, a questão dos valores. Tá. Não é só a religião. Valores. Aí é mais uma coisa de pátria, talvez, de identidade, que vai bater na xenofobia. Né? O racismo. Racismo, né? Preconceito com os imigrantes. Muito forte a questão, racismo. Tá? É muito forte, né? Com uma questão talvez de uma perda de valores, né? Na França, né? Ou países como a França, né? Você está perdendo a identidade francesa, né? O que alguns desses representantes da extrema-direita argumentam, né? Uma perda dos valores franceses, né? Do ethos francês, se quiser. Mas posso fazer uma pergunta? Passar, talvez o Numa pudesse... Então, uma pergunta antes do Numa, que está assistindo o debate, mas às vezes me parece, ouvindo vocês debaterem, colocarem as coisas,
O que isso significa? Significa, não, tudo bem, você tem a crise de 2009, porque isso houve um esvaziamento do liberalismo, neoliberalismo, seja lá como é que você se chama, como você quer chamar, mas isso não é concreto. Por exemplo, o Biden perde o lugar na corrida americana do Partido Democrata, o Biden não, o Sanders. O Biden, não é isso? O Biden, que liberal, vai. A mesma coisa acontece com o Corbyn, ou seja, embora tenha esses movimentos, não me parece que os liberais saem do jogo, o neoliberalismo sai do jogo, né? E por que o neoliberalismo não sai do jogo, senhores? Uma pergunta, já que tudo bem, a direita cresceu, a extrema-direita, pimba, mas continua no jogo. Por quê? Porque aí deixa eu fazer duas colocações. Sabe aquele jogador que fala assim, não, está em fim de carreira. Não me parece que está em fim de carreira. Primeiro que ele é uma agenda extremamente bem-sucedida sob o ponto de vista dos ganhadores. Ou seja, não apenas do mercado financeiro, mas num processo que você tem de concentração de grandes empresas da área dinâmica do mundo contemporâneo, que é justamente a economia de plataforma, alguns segmentos de alta tecnologia. Você tem um processo de fusão e aquisição gigantesco no mundo contemporâneo, você tem um processo de concentração, você tem ganhos muito grandes de alguns setores, tanto pela parte industrial como pela parte dessas novas empresas da economia de plataforma e do setor financeiro, que continua aumentando a acumulação de capital. Eu não acho que esse pessoal vá ceder com facilidade como não ocorreu no passado. Quer dizer, o que levou à ascensão da social-democracia foram as guerras mundiais. Social-democracia não surge num vácuo, ela surge com a ameaça pesada que tinha o avanço da União Soviética no pós-guerra, com a Guerra Fria, com a necessidade de fazer concessão para o movimento dos trabalhadores, e que depois da década de 90, com o fim do socialismo real, o fim do comunismo, essa ameaça não existe mais. Quer dizer, eu não consigo imaginar deixar a crise que aconteceu em alguns países, a desorganização que aconteceu econômica de alguns países, sem ninguém fosse recorrer, ajudar, no clima, no período da Guerra Fria, porque você poderia ter uma revolução socialista, marxista, alguma coisa do gênero. Esse risco não tem mais no mundo contemporâneo. Então, a agenda neoliberal ela é muito atrativa para os seus ganhadores e tem parcelas razoáveis das pessoas mais educadas, principalmente dos países industriais avançados, que vem ganhando também. A concentração de renda significa que uma parte da população mais de jovens altamente qualificados recebe salários mais elevados que ele receberia com uma estrutura de distribuição de renda mais equitativa. Eu não vou me esticar muito isso, mas eu acho que na questão europeia o Numa pode falar melhor do que todos nós, até pela sua experiência de vida. Não, mas eu concordo, o ponto que foi levantado pelo Luiz Carlos é fundamental. Não, mas só uma pequena perguntinha, porque quando a gente viu claramente nas eleições francesas, né, você foi Sim. com a extrema-direita, foi com a esquerda e no final deu Macron, né? Sim, mas exatamente. Mas o ponto que ele levantou o Luiz Carlos é fundamental, que é o ponto, a existência da social-democracia como um elemento, vamos dizer, político gerenciador dos países. E tem que lembrar também que quando o que me interessa no fundo nesse período que vai de 45 até o final dos anos 70, a chamada Idade de Ouro do capitalismo, que foi um período onde são montados os estados de bem-estar social nos países dos países centrais, da Europa, da América do Norte. Na periferia, você tem o desenvolvimentismo, que aí não necessariamente é associado a políticas de distribuição de renda tão eficiente, aí vai depender das regiões. Claramente vai ser o caso na Ásia, no caso da América Latina, por questões, vamos dizer, de ordem específica da região, e aí tem a questão da geopolítica. Bom, basicamente, no caso da Ásia,
no Japão, na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, Taiwan, são regiões de contenção do avanço do comunismo. Então, da mesma forma que na Europa você vai ter a contenção do comunismo na Europa Ocidental, que vai ser apoiada pelos Estados Unidos, em ambos os casos, como você tem a pressão comunista, que é muito forte, você não pode se dar o luxo de adotar, por exemplo, o neoliberalismo. Você, pelo contrário, tem que adotar políticas de distribuição de renda, você tem que deixar a população feliz, para evitar que os movimentos socialistas, os partidos comunistas, que eu lembro eram muito fortes na Europa Ocidental, particularmente na Itália, na França, se tornem hegemônicos. E aí que os países passem simplesmente do outro lado da Guerra Fria. Então, nessas regiões de contenção do comunismo, é óbvio que você tinha que desenvolver estados de bem-estar social, políticas distributivas. Infelizmente, para nós da América Latina, tirando o exemplo de Cuba, a América Latina não era uma zona de containment do comunismo. Vamos dizer, de baixa, era uma zona, como na época era chamado, de baixa intensidade. E como sempre foi, aqui você sempre teve uma influência fortíssima dos Estados Unidos, pelo menos desde o início do século XX, e o backyard dos Estados Unidos, da América Latina. Então, em vez de ter um plano Marshall, você viu como que era, Eduardo? Aliança para o Progresso. Mas a Aliança para o Progresso foi muito diferente. Era o programinho desse tamaninho, ou seja... E foi depois de Cuba, a Aliança para o Progresso. De patrocinar e de apoiar, vamos dizer, regimes econômicos e regimes políticos que sejam guiados pela melhoria da situação da população. Pelo contrário, os Estados Unidos aqui vão apoiar ditaduras, que é uma outra forma de controle, já que você tem uma estrutura social muito desequilibrada. Bom, isso vai durar, como por acaso, até o início dos anos 80, até o momento onde enfraquece tanto a União Soviética e não aparece... Porque a União Soviética ela era perigosa por duas razões. Ela é perigosa como, obviamente, elemento geopolítico, a gente já falou disso em programa passado, mas também como um modelo alternativo. Com o fim da União Soviética, e na verdade com vamos dizer, a estagnação, a crise que atinge a União Soviética no final dos anos 70 e ao longo dos 80, se deixa de ter como um modelo alternativo. E, na verdade, tem que pensar esse período de 30 anos da Idade de Ouro como uma espécie de parêntese. Nunca tinha tido isso antes, tirando umas poucas experiências social-democratas nos países escandinavos nos anos 30, basicamente isso, e só. Então, é um parêntese na história de 250 anos do capitalismo. Se você pegar o início da Revolução Industrial como o início do capitalismo, teve 30 anos onde houve, pelo menos nos países industrializados, algo que se chamaria estado de bem-estar social, no sentido forte da palavra. E desde então, de fato, vem sendo atacado. E, depois não quero me estender muito, mas uma questão fundamental, para mim, a grande pergunta sobre esse enfraquecimento da esquerda, e entender por que, lá no final dos anos 70 e no início dos anos 80, por que a população, o povo, entre aspas, e a classe média trabalhadora, ou seja, tudo que não faz parte da elite, todas as pessoas que precisam trabalhar para manter seu padrão de vida, para sobreviver, por que, diabo, essa massa de gente que representa a maioria da população, por que a maioria dessas pessoas começaram a aceitar um recuo dos seus direitos sociais, começaram a aceitar. Isso é a grande pergunta. A gente pode fazer toda uma história intelectual de por que tal intelectual foi se convertendo. Bom, os intelectuais foram se convertendo, que nem economistas no Brasil e no mundo inteiro, foram se convertendo porque simplesmente passou a ser mais interessante do ponto de vista de oportunidade, de ganhar dinheiro, ser neoliberal. Só ver o que aconteceu no Brasil com economistas, que, por exemplo, a turma da PUC do Rio de Janeiro nos anos 80, e isso que aconteceu.
Então, que as pessoas lá em cima, intelectuais e artistas, assim, o jornalistas, porque a mídia tem um papel muito grande assim para disseminar essa ideia que o Estado é ineficiente, que a distribuição de renda é algo negativo, que vai contra a geração de emprego. Todas essas ideias, a mídia é muito importante. Que essas pessoas tenham se convertido a um neoliberalismo é a coisa mais normal do mundo, né? Simplesmente porque esse discurso é o que oferece carreiras, o que oferece dinheiro. Isso é fácil. Oportunidade. E porque nos sindicatos, que os sindicatos passaram em muitos lugares a ser leigos. Não quero citar nenhum caso do Brasil, mas a gente tem exemplos em mente facilmente. Porque isso aconteceu no mundo inteiro. Porque dentro dos partidos, porque os partidos comunistas, por exemplo, na Europa Ocidental, se enfraqueceram tanto? Porque a esquerda no partido trabalhista, por exemplo, na Inglaterra, já que o Eduardo falou sobre isso, porque o Tony Benn perde a eleição dentro do partido 85. Porque tudo isso acontece porque, diabo, o trabalhador passa a aceitar esse discurso que ele é prejudiciável. Como foi falado pelo Luiz Carlos, a gente tem uma queda da taxa de salário real, ou seja, os salários reais em termos de padrão de compra, que caem em muitos países industrializados, assim, particularmente nos Estados Unidos. Tá? E só o barateamento dos produtos ligados particularmente a relocalização da produção de bens de consumo e de bens de consumo durável na China e na Ásia de forma geral, que permite mais ou menos manter o padrão, e como foi observado pelo Eduardo Costa Pinto, e são os sistemas de mortgage, de compra assim, de casa a crédito, que permitem que se mantenha as aparências do que seria um padrão de vida. Só que, e aí, vou deixar a palavra para os outros, porque acho que seria bom a gente também falar do que acontece com essa crise. Essa crise agora da pandemia, ela mostra a extrema fragilidade dos nossos sistemas sociais. O sistema, óbvio, isso é normal, mas ele mostra que mesmo em países industrializados, e mais ainda em países emergentes, você tem uma proteção social que hoje em dia é muito pouca. E é chocante ver que mais de 20% da população inglesa e potencialmente quase 30% da população americana, nos Estados Unidos, o país mais rico, o país assim, o centro tecnológico financeiro do mundo, que uma porção tão grande da população vai depender de banco alimentar, gente. Banco alimentar, para se alimentar. A gente está falando das famosas necessidades fisiológicas que a gente encontrava lá nos clássicos, né? A gente nem está falando parte do supérfluo, a gente está falando de sobrevivência fisiológica. Aí, bom, vou passar a palavra para a nossa âncora, né? Eu estou achando que nós vamos precisar de mais um programa, não é? Eu seguindo aqui a minha... Não, baixa, deixa eu ancorar aqui. Vamos acertar um pouco o jogo aqui. Eu acho que, pelo andar da carruagem, como o nosso decano já cantou a pedra aqui, aconteceu exatamente aquilo que a gente imaginou que ia acontecer. Né? Nós tínhamos imaginado discutir em 3 blocos. Primeiro, um quadro geral sobre os 3, né? Depois, a esquerda, a extrema-direita, os liberais na crise. Mas eu acho que esse nosso primeiro programa a gente vai encerrar dentro desse contexto de discussão. Né? Nós não saímos do primeiro ponto, né? Isso, exatamente. A vantagem de ter programas semanais, né? Que nem aula, né? Como você tem aula toda semana, aquilo que não coube numa aula, você bota na outra. Né? Então, é exatamente a partir da questão do Luhmann, né? De que é exatamente qual é a posição, exatamente o que a gente discutiu aqui é como essas posições, né? Como os liberais, como a esquerda, como a extrema-direita, eles chegaram, né, na pandemia. Né? Então, no próximo programa, nós vamos discutir justamente a reação deles justamente à pandemia e quais são as perspectivas. Né? Mas eu acho que a gente podia tentar encerrar esse nosso debate aqui, né, que já estamos aqui cumprindo o nosso tempo de 1 hora. Eu queria que um pouco vocês
sintetizasse um pouco esse tipo de questão, né? Porque, por exemplo, quando eu vejo o debate de vocês, quer dizer, o que eu noto assim? Você tem hoje uma autocrítica que é uma autocrítica liberal, ou uma tentativa de autocrítica, onde é que nós falhamos, a gente não está entregando aquilo que a gente tinha que entregar, quer dizer, houve uma prioridade muito grande relativa do mercado, e a gente tem, não é isso? Sai no The Economist, sai um documento grande do editorial do The Economist, sai depois do Financial Times, enfim. Por outro lado, Numa, você também tem um questionamento muito grande dentro da própria esquerda também, óbvio, né? Onde você tem desde a questão das pautas identitárias, como é que isso entra, não entra, as dificuldades da esquerda lidar com isso. Mas, no entanto, eu não observo nenhum tipo de autocrítica com a direita. Ou seja, assim, quem desembarcou melhor na crise foi a direita, porque tinha, digamos assim, um plano de jogo, não estava fazendo autocrítica e tinha uma posição de avanço. Foi quem chegou melhor na pandemia, foi a extrema-direita? O que vocês acham? E por isso está crescendo mais, etc. Ou é porque vinha crescendo mais? Porque você falou, não, aí como disse o Baixa, a esquerda não soube aproveitar, os neoliberais não, também teve a crise de 2008, esvaziou nossa agenda. Entendeu, Dudu? A extrema-direita é quem chega melhor na crise, na pandemia, antes da pandemia. Eu acho que antes da pandemia chega a extrema-direita. Mas, ao mesmo tempo, eu queria, em um minuto, responder a pergunta que você fez, que eu não fiz até agora. Eu acho que, em termos materiais, simbólicos, a extrema-direita ganha espaço, mas ela não tem um projeto coerente que incorpore o andar de baixo. Então, isso balança também. Eu acho que a gente está vivendo, na verdade, uma crise muito mais longa, que é muito difícil você, com saídas triviais ou simbólicas apenas, uma mudança na questão distributiva. Então, eu acho que a extrema-direita, antes da pandemia, ela chega melhor porque ela está, vamos dizer assim, pelo menos no espírito do tempo, representando uma questão antissistêmica que uma parte da população enxerga hoje. Ou seja, muda o governo, sai o governo, entra um, sai outro, e minhas condições materiais de vida estão piorando. Ou seja, um andar de cima, 1% mais rico, ficando cada vez mais rico, e eu me ferrando. Isso no centro ganha uma dimensão enorme, porque essa população do centro, se você pensar Estados Unidos e Europa, sempre incorporou fortemente o andar de baixo e sempre criou a ideia de uma unidade nacional a partir da questão econômica. E quando isso racha, a extrema-direita aparece com essa dimensão dos valores, mas ainda não entregou a questão distributiva. O Trump até estava entregando crescimento, mas a questão distributiva continuava ainda muito negativa. Então, assim, só que eu acho que depois da pandemia, como você faz um tipo de lógica que no momento de terraplanismo da questão da pandemia, eles tiveram que recuar rapidamente, o Bannon e eu, achando que isso não teria o efeito esperado. Então, eles entraram nesse processo achando que isso ia ser rápido e mínimo. Então, eles saem muito afetados nesse processo. Mas eu acho que essa é a discussão do próximo programa, Dudu, não desse. Isso. E então, até a pauta. Então, nesse sentido, eu acho que, por exemplo, o neoliberalismo também sai abatido, porque eles não querem sair dessa lógica. Porque aí não é só a discussão do pensamento neoliberal, mas é o que ele representa. Ou seja, os caras do dinheiro hoje continuam ganhando dinheiro, porque eles vão gerar. Eles não estão pensando nesse conjunto, porque é só se eles sentirem que tem um caos enorme. Mas mesmo assim, vai ter gente que... Aí o velho Marx já dizia o seguinte, é acumulação de capital. E no curtíssimo prazo, se eu acelero esse processo, né, qual o sentido de eu gerar? Então, e por outro lado, a esquerda, para fechar a minha fala, por outro lado, a esquerda ainda pensando numa certa conciliação com esses neoliberais que não querem fazer essa conciliação com um projeto ainda econômico completamente limitado, sem entender o rumo, ou seja, ainda não conseguiu resolver seus traumas no fim da União Soviética. Bom, aqui encaminhando exatamente o finalzinho, o Dudu já deu o gancho aí para o final, ia perguntar para o Baixa. É isso mesmo, Baixa, quer dizer, quem chegou melhor antes da pandemia e quais eram os desafios dos outros antes da pandemia? Para a gente deixar a discussão para a pandemia para o próximo programa. A direita, a extrema-direita, estava em ascensão, né, internacionalmente antes da pandemia. A esquerda, na realidade, tem que enfrentar um dilema, né? Isso é muito característico nos países do hemisfério norte, dessa questão da agenda social, tá? Que eles deixaram muito de lado, né? Das questões distributivas, e de outra pauta identitária.
porque aquele eleitor tradicional, lá de trás, operário, etc., que votava nos partidos de esquerda, ele, na verdade, de uma maneira geral, ele é machista, ele é homofóbico, quer dizer, ele não se identifica com a pauta identitária. Tá? Então, quando você, para se aproximar desse tipo de eleitor, você acaba perdendo aquele outro eleitor mais de classe média alta, etc., universitário, né, que para os quais esses valores são importantes. Então, a esquerda vinha numa crise de identidade, né, que ainda não resolveu e não tinha resolvido antes. Né? Agora, do ponto de vista de quem vai aproveitar esse momento, a questão vai ser muito variada, porque governos que reagiram mal à crise, seja qual for a orientação, tendem a sair enfraquecidos. Então, o Trump, por exemplo, pode perder nos Estados Unidos. Essa é a questão da semana que vem, exatamente. Essa é a questão da semana que vem. Né? Pela resposta ineficaz à crise, ele talvez estivesse com a vitória muito bem encaminhada, talvez ele perca. Então, e uma derrota da extrema-direita nos Estados Unidos enfraquece a extrema-direita, obviamente, de uma maneira geral. Né? Agora, por outro lado, na Itália, pode ser que o Salvini está se posicionando para ser o próximo primeiro-ministro. Então, um pouco o que vai sair daí depende dos impactos em cada país e de quem que está no governo. Né? Esse é o tema que a gente vai discutir exatamente na semana que vem, aprofundar essa discussão, que é justamente como cada segmento desse, né, reagiu à crise, quais propostas, quais foram as tensões que você colocou e, evidentemente, quais vão ser as perspectivas. Né? Agora, de uma maneira geral, a esquerda não tem uma agenda. Né? Ela não chegou, não tem uma agenda. Ela já estava, antes da crise, ela já estava sem agenda. E uma outra coisa, com um processo de desindustrialização em vários países, com uma menor importância do setor industrial, e enfraquecimento dos sindicatos. Então, aquele núcleo básico lá de trás dos partidos social-democratas também está se diluindo. Um problema coloca estrutural, um novo desafio, ainda mais com uma nova rodada de automação com a inteligência artificial, né, que se espera nas próximas décadas. Né? Isso, sem dúvida. Que enfraquecia bastante a base, né? A base da esquerda. Tradicional, né? A base tradicional. Prado, nosso decano, voltamos a você, né? Fiz a primeira pergunta, volta lá para você no final. Depois da ter Numa não falou ainda, né? Não, eu sei exatamente, depois da ter a opinião do Numa. Pradinho, é isso aí, quer dizer, quem chega bem, quem chega mal, quem chega com desafios à pandemia. Antes da gente entrar, né, na discussão da pandemia na semana que vem, se tivesse uma síntese, olha, antes da pandemia estava assim. Eu acho que há uma certa unanimidade de que a direita estava claramente à exceção. Eu só quero chamar a atenção que toda vez, desde o século XX, que a direita ascendeu, trouxe instabilidade, no passado levou a situações de guerra, levou a situações de grande conflito. Quer dizer, não há precedente de ascensão de direita com estabilidade no século XX. Por quê? Porque a direita tem uma utopia regressista. Nós vemos, inclusive, pelo discurso, talvez quem expresse isso com mais clareza seja o ministro de Relações Exteriores do Brasil, defende um mundo ocidental pré-Revolução Francesa. A defesa do Ocidente que ele faz é rigorosamente contra a agenda do Ocidente. Ou seja, é um Ocidente pré-iluminista. Não é nem Spengler, é pré-iluminista. Pode ser um pouco por aí, etc., mas é regressista. Então, traz pouca estabilidade. Então, isso é um quadro. Por outro lado, a esquerda tem a aliança no plano identitário com parte dos neoliberais libertários, os neoliberais que compartilham nessa parte identitária valores de parte também da esquerda, eu acho, como Bastia falou bem. E, por outro lado, da agenda tradicional da esquerda, a esquerda está com dificuldade. Na própria América Latina, vamos pegar no Brasil, a agenda macroeconômica não era diferente da agenda neoliberal, acrescentou partes da agenda social-democrata. Então, há muita confusão ainda dentro dos números que vai colocar. E eu compartilho
da visão do Baixa, que a situação adiante depende muito de quem está no governo, quem sobe e quem desce. Agora, de qualquer maneira, também pegando o que o Costa Pinto falou, a questão da agenda dos valores, valores versus, não apenas valores, sobre a questão da ciência, da razão e da racionalidade, porque uma das questões mais dramáticas da ascensão da extrema-direita atualmente é a crítica à razão. É quase um problema da Revolução Francesa. É a crítica à ciência, à civilização, aos valores dos direitos humanos, aos valores civilizatórios. Isso vai ficar muito claro, a meu ver, e a agenda da próxima semana, do como você encara, qual é o valor que você dá à vida e à morte numa pandemia tal, com a dimensão que nós estamos vivendo hoje. Eu acho que esta é a questão que vai se colocar e eu acho que isso é o núcleo do debate que nós teremos adiante. A agenda econômica versus a questão civilizatória e os valores da vida humana, dos mais velhos e dos produtivos, entre aspas. Obrigado, Pradinho. Numa, como é que elas chegam? Né? Quem chega melhor antes da pandemia? Né? Ali, se você desse um corte ali, quem chegou em 2019, né? Vamos colocar ali, em dezembro de 2019, você olhava para a esquerda, olhava para a extrema-direita, olhava para os liberais, né? E falava assim, desses caras aqui, quem está na frente, quem está melhor, sem saber ainda que viria a pandemia pela frente. Tá certo? Não é nem quem estaria mais adequado para enfrentar, não, é naquele momento, quer dizer, como é que estava o jogo naquele momento? É difícil falar de forma geral, assim, para o mundo inteiro, mas vamos dizer que aí, pegando a pergunta que você me fez sobre o Macron, particularmente no caso da França, eu acho que é simbólico e, na verdade, e conectando com o que acabou de falar o Luiz Carlos, né? O problema é que a existência dos movimentos de extrema-direita tem uma grande diversidade no mundo. A gente tem uns movimentos na Europa, de extrema-direita na Europa, que muitas vezes são associados a um certo resgate, um resgate pelo menos parcial do estado de bem-estar social, tá? Ou seja, que mostram a preocupação com a situação social do povo, mas que associam isso com racismo, com justamente uma série de pautas extremamente conservadoras, assim, costumes, ou seja, tipo aquele velho núcleo, vamos dizer, da sociedade que tem a extrema-direita. E, por conta da ameaça que representam esses partidos, o que acontece? Você, no final das contas, você se junta a todo mundo e todo mundo aceita que, para evitar a chegada ao poder desses partidos de extrema-direita, tem que fazer uma espécie de aliança sagrada, né, que foi exatamente a aposta do Macron, né, e que foi o que a gente viu também parcialmente na Itália e em outros países assim, da Europa Ocidental, na Bélgica, na Holanda, uma espécie de aliança sagrada que junta todos os democratas para justamente impedir ou a chegada ao poder da direita ou a sua manutenção no poder. Tá? Que não ocorreu no Brasil, né? Que é importante chamar a atenção. Sem querer. Exatamente. Bom, que talvez, e aí a gente vai falar mais isso no programa, talvez até pelos próprios, pela própria truculência, excessos dessa extrema-direita, até da extrema-direita no Brasil, até a direita clássica, entre aspas, agora talvez assim entraria numa aliança. Mas o grande problema dessas alianças é que o programa econômico, o programa social e o programa da direita. Tá? E a gente vê, se você entrar, em uma parte do centro-esquerda que começa a dizer, não, assim, para impedir a chegada como se chama, da extrema-direita, vamos aceitar que o núcleo do programa social e econômico, o programa da direita, pronto. E o que aconteceu na Europa? Porque na Europa o Partido Socialista, por exemplo, na França, vamos pegar o caso da França, o Partido Socialista, na última eleição, teve um candidato que tentou voltar
as origens do Partido Socialista. Benoît Hamon. Exatamente, uma preocupação com o povo, um programa claramente defendendo o estado de bem-estar social, defendendo a reestatização de determinadas atividades essenciais, bens públicos. Bom, esse candidato foi completamente esvaziado. O próprio partido dele acabou, assim, quando você olha os quadros, migrando para o Macron, que foi o que fez essa análise da cruzada junta. E meu medo é que, por exemplo, no caso do Brasil, até por conta do que está acontecendo, e já está se vendo movimentos nessa direção, que uma boa parte do centro-esquerda acabe migrando, e sempre você tem um deslocamento sempre para a direita na questão econômica e social, nunca para a esquerda. Então, meu medo é esse. Tá? O que eu estou vendo acontecer é isso. Tá? Frente ampla, mas a agenda econômica é minha. Exatamente. Somos democratas, mas com a economia dele. Baixa, mas você sabe aquela velha história, né? Se a farinha é pouca, né? O meu pirão primeiro, né? Exatamente. Bom, senhores, queria agradecer aos nossos amigos, às nossas amigas que acompanharam esse debate aqui conosco até esse exato momento. Agradecer ao Pradinho, Numan, ao Bastian e ao Costa Pinto por esse debate, né? Então, convidar os nossos amigos então para continuar esse debate, né, na semana que vem. Parte 2. A parte 2, né? Não perca a continuidade, que são esses atores, né? Esses atores políticos, essas linhas de pensamento, etc., justamente no meio da dança da pandemia, né? Que evidentemente acelerou o processo e colocou questões que não estavam na mesa, né? Então, exatamente o que a gente vai conversar na próxima semana é justamente os liberais, a esquerda e a extrema-direita na pandemia, justamente a posição desses segmentos exatamente em relação à pandemia e, evidentemente, que eu espero que caiba no programa da semana que vem, quais são as... Se não faremos o terceiro. Se não faremos o terceiro, né? Quais são as expectativas, né? Não só a reação desses atores políticos, mas também qual vai ser o resultado dessas ações, né? Então, o que não obrigado. Pode virar rock, né? Que teve não sei quantos, né? Rock 1, Rock 2, Rock 3. Exato, o Stallone, né? Não, antes 6 Stallones fazendo 8 rocks, né? Exatamente. Bom, então, senhores, muito obrigados a todos, e nós nos vemos na semana que vem no conversas, né, sobre o mundo contemporâneo, aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ. Um grande abraço a todos.